Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você aqui com a gente nessa terça-feira, dia 2 de agosto. Bom dia, é claro, para Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta Relo, e bom dia para você aí de casa que está nos acompanhando. Nutrição. Nunca é demais falar sobre esse assunto. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os riscos da suplementação alimentar por conta própria, uma prática que aumentou muito durante a pandemia. A importância histórica e cultural pode fazer com que um imóvel seja tombado. Esse tipo de propriedade tem uma legislação específica e nós convidamos uma advogada para explicar para a gente quais são essas particularidades. E no quadro de moda eu vou te contar como a moda infantil tem avançado para atender às necessidades dos pequenos. E no Bora Rangar você vai aprender uma receita que na verdade é uma refeição completa. Maminha assada com batatas e para acompanhar um delicioso arroz de brócolis. Então continue ligadinho com a gente porque o Manhã Diversa tá só começando. A gente ouve falar muito sobre os riscos da automedicação, mas existe também a suplementação alimentar por conta própria, que ficou muito comum principalmente com a pandemia do coronavírus e todo mundo buscando aumentar a imunidade para não pegar a doença. Mas essa suplementação sem a orientação de profissional também é cheia de riscos. E quem vai contar pra gente quais são é a nutricionista Larissa Gazola, que já está aqui com a gente no estúdio. Larissa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo participar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, um prazer todo meu. Então, pra gente começar, explica um pouco pra gente qual que é a diferença do suplemento alimentar para um medicamento. Ele pode ser considerado um medicamento? Não, na verdade, o suplemento alimentar ele é um complemento alimentar, né? Ele vem ali para substituir alguma necessidade ou deficiência que o indivíduo esteja. Já o remédio é para ele, vamos colocar assim, tratar uma doença, né? O suplemento não é um tratamento, ele é uma ajuda, um complemento e, claro, vai melhorar também a condição clínica do indivíduo. E muita gente, a gente viu na pandemia, buscou aí, né, esse recurso para tentar aumentar a imunidade, mas o que a gente quer saber aqui é quando que é realmente indicado essa suplementação alimentar? A suplementação alimentar é indicada quando há uma deficiência ou o indivíduo ele não consegue alcançar suas necessidades proteicas ou de macro ou micronutrientes, vitaminas, né, minerais, a gente vai lá e suplementa. Ele não pode ser substituído ali por uma alimentação, ele tem que vir por algum motivo próprio e, claro, com a consulta de um profissional. E é muito comum, né? Um exemplo básico, né, de suplementação é, por exemplo, os idosos que fazem uso do colágeno. Sim. De fato, é válido para quem que o colágeno é indicado? O colágeno ele é válido sim, porém, né, muitos colágenos, marcas, vêm aí indicando que é para a pele, é para a articulação, porém não é bem assim que acontece, né? A gente não escolhe para onde o colágeno está indo. Então, quando você começa a ingerir aquele suplemento, não é garantido que ele vai, por exemplo, para a pele ou para a articulação. Ele pode ajudar se houver uma deficiência naquele lugar, mas se tiver em outros órgãos, outros tecidos, ele vai para lá. É válido sim, quando com orientação profissional, se a pessoa estiver com alguma deficiência ou algum problema ali no seu tecido muscular ou das cartilagens, aí ok. E é comum também o uso da suplementação alimentar voltada para o ganho de massa muscular, né? O ideal é pegar pesado na academia. Ou a suplementação ajuda, são duas coisas que podem sim trabalhar juntas, ou uma sem a outra não faz efeito? Tem milagre nisso? Não, não existe milagre, né? Vem muitos suplementos aí, ou remédios também prometendo essa fórmula milagrosa, não existe isso, né? Tudo é gradual, é um processo, então não tem como você conseguir ganhar massa se você não estiver fazendo um exercício para estimular ali as suas fibras musculares, bem como o suplemento não vai adiantar se você não tiver uma alimentação balanceada, né? O efeito dele não vai ser o mesmo. Então, um tem que estar sempre relacionado com o outro. E o whey protein é um dos exemplos aí, né, muito usados com esse objetivo, mas é necessário a gente desmistificar ele um pouco, né, já que muita gente acha que quanto mais proteína, melhor. Mas afinal, existe um limite de absorção? Pode consumir à vontade? Como que é?
Sim, tem um limite, né? Até porque quando a gente começa a ingerir ali a proteína em excesso, a gente pode falar de mais para frente de uma insuficiência renal, né? De um problema nos rins mais sério. Então é importante o acompanhamento. Temos aí mais ou menos uma dose recomendada de 25 a 40 gramas, porém isso também vai depender de acordo com a necessidade proteica ali do indivíduo. Se ele precisar de uma necessidade maior, então a gente suplementa porque vai estar dentro da necessidade dele. Então é sempre bom você procurar um profissional, não suplementar sozinho, porque isso pode causar danos para a sua saúde mais para frente. E realmente existe essa limitação? O corpo absorve certa quantidade de proteína e depois, se a pessoa ingere a mais, ela vai estar meio que jogando dinheiro fora? Sim, com certeza, com certeza. Até vemos aí alguns combos, né, de suplementos, um proteico junto com outro. Às vezes, simplesmente, você está ingerindo os mesmos aminoácidos essenciais e não vai caber no plano alimentar da pessoa aquilo ali, não vai estar adiantando ou pode até prejudicar o processo, né? Que a gente sabe quando o plano não está equilibrado, você tem mais proteínas do que carboidratos, você pode inclusive perder a massa magra por não ter aquele glicogênio ali suficiente para a construção do músculo. Então, é bem errado a gente começar a suplementar de forma errônea ali, né, pelas medidas que vê na internet, tem que ficar bem atento com isso. E para quem está buscando emagrecer, esse tipo de suplementação é válida? Funciona, não funciona? Como que é? A gente tem alguns protocolos, né, que podem ser feitos para o emagrecimento, mas tudo com medida, porque querendo ou não, esses suplementos também são bem calóricos e tem que ficar atento à composição total do plano, né? Tem que estar tudo ok com os seus lipídios, a gordura também é importante, né? O pessoal tem a mania de simplesmente retirar tudo que é gordura, tudo que é carboidrato, não é bem assim que acontece, né? Aquele momento de achar que quanto mais você tira, mais emagrecer rápido vai. Não é bem assim que acontece. Você pode até emagrecer rápido, mas o problema é manter esse tipo de alimentação ao longo dos outros meses. E aí que acontece o ganho novamente do peso, né? Então sempre com uma certa cautela em relação às quantidades que está ingerindo, não procurar informações se não for de um profissional que você confie. Larissa, com certeza o pessoal de casa conhece alguém ou a pessoa mesmo faz, né, essa não medicação, mas suplementação, é isso aí. E aí, eu tomo um comprimido de ferro todos os dias, B12, enfim, e assim vai indo. E no próximo bloco a gente, inclusive, vai tentar destrinchar aí os principais usados, né, e quais as consequências dessa autossuplementação. Mas para quem está realmente buscando aí ficar com a imunidade em dia, sem colocar, é claro, a saúde em risco, o que você indica? Talvez o própolis diário é realmente uma boa saída ou também tem que ser analisado? O própolis diário, sim, ele é uma alternativa interessante, melhora a imunidade e tudo mais, porém, simplesmente, às vezes, você não vai estar precisando daquilo se você ingerir as quantidades necessárias de legumes, de frutas, vegetais, ter uma variedade, né, uma alimentação que não seja monótona, que seja bem colorida, talvez você nem precise suplementar nada, porque sim, tem toxicidade causada por excesso de vitaminas, né? Isso pode causar náuseas, vômitos e outros problemas a mais se isso for por um tempo um pouco maior. Como a Roberta falou, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no nosso próximo bloco, entrar um pouco mais a fundo nas vitaminas, para que elas servem, se tem um limite para elas também, como saber se a gente está, né, fazendo da forma certa ou errada. Então você aí de casa, não sai daí que a gente volta já já. E claro, se você quer fazer uma pergunta sobre esse assunto, só mandar para o nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela para você, ou também para o nosso Instagram. A gente volta já já e estamos aguardando a sua participação. E já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 11 minutos. E hoje aqui no programa nós estamos falando sobre os riscos da suplementação nutricional por conta própria. E quem está aqui com a gente ao vivo é a nutricionista Larissa Gazola. Larissa, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vamos continuar então o nosso bate-papo, né? Ainda então, durante a pandemia, muitas pessoas começaram a ingerir vitamina D para tentar melhorar aí a imunidade. Essa estratégia é realmente eficaz? Bom, durante a pandemia, né, a gente teve ali uma perda
de estar presente em ambientes que tenham sol, né, a gente ficou mais recluso dentro de casa, com isso aumentou um pouco a deficiência em muitas pessoas, né. É interessante sim suplementar, porém, melhor fazer um exame de sangue para ver se você realmente precisa, se está com uma deficiência, né? Pelo exame de sangue a gente consegue ver isso. É interessante suplementar, porém tem alimentos também que são fontes de vitamina D, por exemplo, fígado, folhas verdes escuras e sempre bom pegar o sol para ativar essa vitamina D ali no nosso corpo, né? E não só a vitamina D, mas também a vitamina C, né, e vários outros polivitamínicos ganharam ainda mais espaço durante esse período. Em quais situações que essas outras vitaminas são indicadas, a C, os polivitamínicos, e o consumo exagerado, ele pode ter aí um efeito reverso? Como que é? Então, tem alguns sintomas, né, que inclusive a gente pode perceber que talvez seja uma deficiência. Se a pessoa está muito cansada, muito desanimada, a gente indica um exame, percebe se tem alguma deficiência. Caso tenha, a gente vem aí a suplementar. O que é indicado é o seguinte, a gente procurar uma marca que seja interessante, né? Hoje tem muitas marcas no mercado, algumas muito baratas, porém elas não entregam aquilo que elas estão prometendo. Então, interessante é quando você for suplementar, perguntar para alguém que entende, né, um profissional, para ele te indicar as melhores marcas, como deve ser a dosagem, para não haver exagero também. E além da suplementação alimentar, uma outra prática muito comum é tentar substituir um alimento por outro quando a gente não consegue ingerir, né, o nutriente suficiente com a alimentação que a gente tem, só que às vezes a gente não sabe, será que eu estou substituindo da forma correta? Será que esse alimento que eu estou usando para trocar outro que eu não gosto realmente está atendendo as necessidades que eu tenho? Vamos conferir o que a nutricionista tem a dizer sobre isso? Meu nome é Laila Procópio, eu sou nutricionista e eu estou aqui hoje para trazer para vocês alguns substitutos alimentares. Podemos citar como fontes de vitamina C não somente a laranja, como todo mundo conhece. A cerola e outras frutas cítricas, como limão, também possuem bastante vitamina C. Outro nutriente muito importante é o potássio. Muita gente correlaciona o potássio apenas à banana, mas tem muitos alimentos que são fontes de potássio. Castanha do Pará, beterraba, abacate, entre outros. Para poder manter o máximo possível as vitaminas, é importante ter cuidado na forma de preparo. Ao cozinhar e fritar alguns alimentos, essas vitaminas podem se perder. Então, sempre preferir consumir os alimentos crus para ter um maior aproveitamento das vitaminas. Muitas pessoas têm dificuldade de consumir legumes e verduras no seu dia a dia. Uma boa dica é adicionar molhos saudáveis que podem ajudar na aceitabilidade desses alimentos. Outro ponto importante é mudar a forma de preparo. Muitas vezes a gente relaciona a alimentação saudável apenas consumindo os alimentos crus e cozidos, mas a gente também pode fazer assados, né? Um purê às vezes de batata, de abóbora, variando aí a forma de preparo e fazendo com que esses alimentos sejam mais aceitos pela gente. Pacientes veganos e vegetarianos podem optar por consumir proteínas de origem vegetal, tanto em suplementos como também em combinações alimentares que fazem com que a gente tenha um melhor aproveitamento dessas proteínas, já que as proteínas animais são mais biodisponíveis para o nosso organismo. Dessa forma, algumas proteínas vegetais a gente pode combinar, fazer combinações de alimentos para que a gente consiga aproveitá-las também. Uma ótima combinação é os cereais com as leguminosas. No grupo dos cereais, a gente pode citar, por exemplo, o arroz combinado aí ao feijão, que é um famoso prato, bem típico aqui do Brasil e que confere aí proteínas vegetais de boa qualidade para pacientes veganos e vegetarianos. Outras opções também são usar outros tipos de proteína, como o tofu, que também pode ser considerada aí uma fonte alimentar proteica para os pacientes veganos e vegetarianos. Na temporada de frio, as pessoas acabam aí optando por consumir alguns suplementos como a vitamina C, em pastilha. Porém, com uma alimentação saudável, a gente consegue melhorar na nossa imunidade. Para poder ter aí uma boa imunidade, a gente precisa ter um conjunto de uma alimentação saudável com várias vitaminas, não apenas a vitamina C. Outro ponto importante para ter uma boa imunidade é também cuidar do nosso intestino, já que é lá que são feitas aí a absorção de todos os nutrientes. Então, uma alimentação saudável no geral, com o maior consumo sim de alimentos fontes de vitamina C, mas pensando em todo o objetivo da alimentação,
vai favorecer uma melhor imunidade. Quanto aos alimentos fontes de vitamina C, a gente pode utilizar sim a laranja, mas ela não é um alimento que tem mais vitamina C. O que mais tem vitamina C é a acerola, tá? Tem outros alimentos cítricos que a gente também pode colocar aí como boas fontes de vitamina C, como suco de limão, de maracujá. Você também pode fazer shots, né, para a imunidade com esses nutrientes aí para poder dar um up nessa imunidade no período de inverno. Sucos verdes, né? Tudo que você puder acrescentar aí mais alimentos naturais vai favorecer uma melhora da sua imunidade. Espero que as dicas de hoje tenham ajudado vocês aí de casa e as meninas lá do estúdio. Para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o meu trabalho e vejam mais dicas sobre alimentação saudável, me sigam lá no Instagram, é @lailaprocopio.nutri. A gente viu aí na reportagem, então, que os nutrientes que a gente precisa, a gente pode sim e deve conseguir através da alimentação, do natural, do simples, né? Mas realmente, para as pessoas que têm talvez um paladar mais infantil ou que têm dificuldade de colocar verduras, legumes nos pratos, esses suplementos, eles podem substituir essa alimentação? Ou realmente, quando a gente fala de suplemento e alimentação, a balança nunca vai ficar igual? O suplemento, como eu disse, né, ele sempre um complemento à alimentação. Como passou ali no VT, a gente pode mudar a forma de preparação. Ali a gente pode fazer caldos, suflês, tortas, né, com os legumes, mudando ali, mascarando aqueles alimentos para melhorar a reeducação alimentar daquele adulto, daquele indivíduo ali, né? Então tem muitas coisas que podem ser feitas antes de suplementar. O suplemento sempre tem que ser ali quando não tem mais jeito, né? É a última chance ali. E Mari, antes de você perguntar aí, né, a próxima questão, eu queria falar, Larissa, que hoje no Bora Hangar o chefe Arthur Veloso vai fazer um arroz com brócolis e que é uma delícia. Talvez aí fica uma sugestão para o pessoal de casa que torce ali a cara quando fala de brócolis, mas tem aí ele misturado com arroz, que vai muito de encontro com essa alternativa que você passa pra gente, né? Exatamente. E você já falou um pouquinho aí que na hora que a gente vai comprar aí uma suplementação é bom ficar atento se é de uma boa marca, né, que realmente vai entregar aquilo que promete. Mas além disso, tem alguma outra dica que você dá na hora da pessoa ir comprar suplementos, seja vitaminas, seja suplementos, né, de proteína, enfim, tem aí algumas coisas para ficar atento? Bom, a gente tem que ficar sempre atento ao rótulo ali, né? Principalmente de suplementos quando a gente fala ali de proteico, né? Os outros polivitamínicos também ficar atento à tabela nutricional, perceber quais são os ingredientes, como que está a questão de sódio, que é muito importante a gente observar nesses suplementos, né? Porque tem muitos suplementos hoje proteicos, por exemplo, com uma quantidade de sódio exagerada, exacerbada. Então, fica a dica aí observar os ingredientes e a tabela nutricional. E quais as consequências, então, acho importante a gente frisar isso, dessa suplementação por conta própria? E também, é claro, a importância de um acompanhamento profissional para quem realmente está sentindo essa defasagem em vitaminas específicas. Então, qual que é a consequência da suplementação e a importância do acompanhamento profissional? A consequência da suplementação, quando feita, né, pela própria pessoa, sem um auxílio de um profissional, pode acontecer uma toxicidade no metabolismo dela, pode acontecer de dar certo, sim, mas também pode acontecer de dar muito errado quando em excesso ou em quantidade mínima você vai estar suplementando e não vai estar alcançando o seu objetivo. Talvez sua quantidade está muito pequena, então você precisa ali de um conselho profissional para ele fazer os seus gastos energéticos, fazer também as suas necessidades de vitaminas, de minerais por dia, para ver se a necessidade é suplementar ou é modificar a qualidade da sua alimentação. E uma coisa que muita gente talvez tenha dúvida, a gente vê muito falar desses suplementos e polivitamínicos que prometem fortalecer a unha, o cabelo, até mesmo acelerar o crescimento do cabelo. Eles têm em formato de comprimido, mas às vezes tem em formato de balinha, inclusive a gente vê para comprar, né, os gummy bears, né? Afinal, eles realmente funcionam? Bom, o que realmente vai funcionar é uma alimentação balanceada, né? É a gente ter diversidade. Como eu disse, todo suplemento ali que promete para algum lugar, ele está prometendo de uma forma vazia, porque a gente não consegue garantir isso. A gente sabe, por exemplo, que o nosso cabelo precisa mais de queratina, de outros tipos de vitaminas, minerais, beleza. Só que se você estiver com deficiência em outra parte do seu corpo, aquele suplemento vai para lá. Então, não é garantido que a sua unha vai crescer,
que seu cabelo vai crescer. Pode ajudar por ele estar ali numa quantidade um pouco maior e alcançar outras partes do seu corpo, inclusive o cabelo, a pele e as unhas. Porém, não é garantido, né? Sempre é bom a gente se alimentar com qualidade e na quantidade correta também. E vai ser por meio de exames que a gente vai, então, descobrir realmente se está algo ali, né, defasado. Esses exames, o que a gente procura? É um nutricionista, um clínico geral? E quais são os exames? É o exame básico de sangue? Já dá para saber? Sim, o nutricionista ele pode prescrever os exames laboratoriais, né? Alguns exames, por exemplo, de alergia, já não vai ser com o nutricionista, a gente vai indicar um médico, né, especialista naquilo ali. Mas para observar alguma deficiência em si, o nutricionista mesmo pode prescrever exames laboratoriais e depois, mais para frente, fazer uma prescrição, se necessário, de suplementos. E a gente recebeu uma pergunta da Rose de Ubá. Ela primeiro parabenizou, né, a Larissa pelas explicações e ela quer saber, né, nessa busca aí por aumentar a imunidade, que tá todo mundo ainda tentando aumentar a imunidade. Ela quer saber qual o melhor alimento para aumentar a imunidade. Tem alguns alimentos aí que são mais indicados para quem tem esse objetivo? Tem alguns alimentos, né, que a gente sabe que são potencializadores, mas de forma geral, o interessante é que a gente tente manter uma alimentação variada, né? Por exemplo, a laranja, fonte de vitamina C, acerola, fonte de vitamina C. Porém, só ingerir esses alimentos, fontes de vitamina C ou fontes de vitamina D, não vai adiantar. O que você tem que tentar é ir variando. Hoje comer uma laranja, amanhã vamos numa ameixa, amanhã vamos numa maçã. E aí variando, absorvendo vários tipos de nutrientes ali ao longo da sua semana. Larissa, para o nosso bate-papo aí chegar ao fim e fechar com chave de ouro, o segredo para uma vida mais saudável, eu queria deixar aí o espaço para você falar com o pessoal de casa, porque eu acho que a chave da imunidade é, claro, alimentação, exercício físico. Então, fica aí o convite para você chamar o pessoal de casa para uma vida mais saudável. Isso aí, pessoal. Quem quiser me procurar, né, tem o meu Instagram, Larissa Gazola, pode entrar em contato comigo. Atendo aqui em Juiz de Fora, em Tocantins, em Piraúba, estou sempre aqui na região. Pode procurar para qualquer objetivo, tanto a hipertrofia quanto o emagrecimento, tá? Estou disposta a ajudar. Quem tem uma dificuldade um pouco maior, abro minhas portas. E o segredo para uma vida mais saudável é a prática de exercício físico regularmente, né? Ter uma boa noite de sono importa muito. Uma alimentação, um planejamento alimentar, ter uma rotina, né? Planejar o seu dia seguinte no dia anterior. Para ter uma noite de sono, bom acordar com café da manhã reforçado, né? Não pular refeições, tentar manter ali refeições entre 3 e 3 horas e é isso. Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. A gente nunca cansa de repetir, né, que realmente o segredo, não tem um segredo além do que a gente sempre fala. Ter uma vida saudável, ter uma boa alimentação, uma vida ativa, praticar atividades físicas, ficar atento aí nessas coisas que a gente sempre fala, porque realmente a gente fala e repete por um motivo, né? Então, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, meninas. E a gente vai continuar falando sobre nutrição daqui a pouco, depois do intervalo. O nutricionista vai dar dicas para alimentação durante o período da menopausa. Não sai daí. Entre os dias 3 e 9 de agosto, acontece a terceira edição do Bota Fora Aedes 2022 em Nova Lima. Durante esse período, um caminhão vai percorrer a cidade para recolher materiais que sirvam de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Os moradores devem colocar itens que acumulem água nas portas das casas até às 8 da manhã.